Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Bruna Macedo e estou com você nessa edição do Alesp em Pauta, que fala hoje sobre pobreza alimentar, o impacto real na vida de crianças. Uma em cada 4 crianças, gente, menores de 5 anos no mundo, passam por pobreza alimentar infantil grave. Isso significa que são ao menos 181 milhões de pessoas nessa situação, isso de acordo com um relatório divulgado em junho pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, a Unicef. Pobreza alimentar infantil é quando elas não recebem uma dieta nutritiva, as crianças, e diversificada, capaz de sustentar o crescimento e o desenvolvimento delas. No Brasil, são 8% os menores de 5 anos atingidos pelo problema. E, além do declínio alimentar, o fator psicológico também é impactado diretamente, justamente por estar atrelado às condições de vida dessa parte da população. E isso, claro, pode afetar o desenvolvimento e a vida adulta desses jovens. Mas o que pode ser feito para melhorar esse cenário? Como contribuir com o fim da pobreza alimentar, como garantir apoio psicológico às crianças. Para falar mais sobre o assunto, eu recebo aqui no nosso estúdio a nutricionista Sabina Donadelli. Seja muito bem-vinda, Sabina. Obrigada pela participação. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, falar com sua audiência. E também a psicóloga e diretora de educação infantil, a Diana Quintela. Diana, seja muito bem-vinda, muito obrigada pela sua participação. Olá, muito obrigada a vocês, é um prazer enorme estar aqui, poder falar de um assunto tão sério, né? Então, muito obrigada aí por proporem essa pauta e a gente poder conversar um pouco sobre isso. Assunto sério e muito necessária a discussão, né, gente? Então, vamos começar o nosso bate-papo. Eu queria começar já com você, Sabina. Queria que você explicasse para a gente de forma bem didática mesmo, para que as pessoas que estão nos assistindo agora entendam, ou pelo menos tentem imaginar, o que é a pobreza alimentar infantil. Pobreza alimentar, quando a gente pensa em alimentação, nós temos macronutrientes, carboidrato, gordura, proteína, e micronutrientes, que compõem mais ou menos 3% do que deveria ser a nossa alimentação. Quando a gente pensa em pobreza alimentar, significa que a criança está privada de parte do que seria essencial ou de uma grande parte do que seria essencial. Então, ela não tem acesso a um ou dois desses 3 grupos principais e não tem acesso a micronutrientes, por exemplo, vitaminas. O que a gente poderia dizer que é uma alimentação adequada para as crianças? Para que elas cresçam de forma saudável, para que elas consigam se desenvolver? Quais alimentos elas precisam necessariamente ter acesso? Uma alimentação adequada para todas as pessoas, especialmente para crianças, é uma alimentação 70% baseada em plantas. Salada, verdura, legumes, arroz, feijão e proteínas, tanto de origem vegetal, mas de origem animal também, na casa de pelo menos mais 20%. Muito bem. Diana, como psicóloga e educadora infantil, o que você pode nos dizer com relação ao impacto? Uma criança que está nessa situação de pobreza alimentar infantil, qual é o impacto emocional que isso pode trazer para o universo dessas crianças? A gente pode começar falando até em 2 âmbitos diferentes, né? Um pegando a fala da Sabrina, nutricionista, quando ela traz aí de maneira super didática mesmo sobre nutrientes, né? O que a gente precisa ter para uma alimentação básica, saudável. Então, essas vitaminas e demais nutrientes, eles têm um impacto de componentes de neurotransmissores, né, químicos também para o corpo, que vão estar gerando atenção, né, aprendizado, bem-estar, enfim, um crescimento básico, né, mínimo necessário para a criança. Então, a criança que já não tem esses nutrientes, olhando por esse olhar fisiológico mesmo, da falta do nutriente, a gente já tem um impacto de aprendizado, de bem-estar,
de uma estabilidade emocional, que a fome vai gerar uma instabilidade nesse lugar. E a gente tem uma situação do cenário também, né? Uma criança que vive a pobreza, ela está num cenário que faltam outras coisas também, né? Provavelmente falta condições de higiene, situações familiares, de residência. Então, a gente, olhando para o emocional, a gente tem um impacto duplo, basicamente, desse cenário, né? Da falta do nutriente e da falta de estrutura para essa criança poder estar crescendo e se desenvolvendo. De dignidade, né, Diana? Do mínimo que as pessoas precisam para ter dignidade, né? Exatamente. Com relação à saúde dessas crianças, uma criança privada desses alimentos todos, quais os prejuízos para a saúde dela? Eu também vou aproveitar o gancho da Diana. A criança que é privada de alguns nutrientes, ela tem, por exemplo, o intestino comprometido. Esse intestino é responsável pela maioria esmagadora da produção de neurotransmissores. Neurotransmissores, majoritariamente, são produzidos no intestino, absorvidos no intestino e não no cérebro. Eles são enviados para lá depois. Quando você tem o intestino comprometido, você tem uma criança que não consegue prestar atenção. Você tem uma criança, como ela disse, com dificuldade de aprendizado. Então, às vezes, o transtorno de déficit de atenção. Nem todas as crianças têm, mas elas têm um quadro de déficit de atenção porque ela está com fome. Ela já não consegue, às vezes ela vem de uma situação de violência, de uma família desestruturada, e isso, né, cria toda uma situação de medo que se sobrepõe também à questão da fome. E como é que essa criança vai estudar, vai aprender? Eu vou repercutir esse assunto com você já, Diana. Eu quero saber quais as suas experiências aí no campo como diretora de educação infantil. Já você nos conta um pouquinho a respeito disso, mas por favor, continue. Só para fechar o raciocínio, a gente sabe que, por exemplo, uma dieta 70% baseada em plantas, ela cria no organismo o que a gente chama de resiliência. Então, mesmo numa situação dramática, você tem capacidade de fazer frente àquilo. Então, se você tem uma dieta saudável, você está no trânsito, você sofre uma batida, passa por um assalto, você sofre as consequências daquilo, mas você retoma. Você foge dali, você consegue reagir. Quando você, por exemplo, se você sofreu um assalto em São Paulo no semáforo, coisa que pode acontecer a qualquer momento, e você entra numa depressão profunda, isso é falta de alguns nutrientes. Por quê? Porque você poderia, com uma alimentação adequada, ter condição de sobreviver bem àquilo. Então, uma criança que não tem uma alimentação adequada, ela também, além da questão do aprendizado, ela não consegue sobreviver às outras situações dentro da sala de aula, uma diferença com o professor, uma diferença com pais, com irmãos, com vizinhos, porque isso vai privando a criança no convívio ali, né? De uma resiliência mesmo emocional. Olhar, viver o problema e sair dele e seguir a vida. Isso também compromete o desenvolvimento dessa criança? Ela pode ter problemas para crescer mesmo? Com certeza. Com certeza. A questão do crescimento, né? Isso já é amplamente estudado, comprovado. A criança que é privada de uma alimentação saudável do 0 aos 2 anos, ela pode crescer até 10% menos do que seria o potencial genético dela na vida adulta. Diana, agora vamos entrar na seara da educação. Você como diretora de educação infantil, uma criança que está em pobreza alimentar, normalmente como é que ela se comporta na escola? Qual é o desempenho dela? A pobreza alimentar é uma situação tão grave, tão séria, né? Porque a gente vê, como a Sabrina falando, e você vai trazendo os cenários sociais e fisiológicos, nutricionais, tem um impacto em todos os aspectos da vida dessa criança, né? A criança, o comportamento e o reflexo da criança na escola
desde o nível de aprendizado mesmo, capacidade de aprender novos conteúdos, novas informações, até no aspecto social, comportamental social de uma criança na escola, que é tão importante quanto, né, essa apresentação à vida em comunidade, sociabilização dentro da escola, são altamente afetados quando a gente fala de uma criança em situação de fome, né, de pobreza, de fome. Pelos aspectos já falados, né, que a Sabrina reforçou, sobre a questão de substâncias dentro do corpo, né, que vão proporcionar uma formação cerebral, neural, sinapses, enfim, que são fundamentais para que essa criança tenha um aprendizado. Mas a situação de estar realmente presente ali, uma criança que não sabe, né, se vai para a escola depois de horas sem se alimentar, ou que não sabe a próxima alimentação que ela vai ter, qual vai ser o nível de concentração, né, de atenção, de bem-estar daquela criança para estar ali inteira, né, para fazer novas relações, para aprender novos conteúdos, para estabelecer uma relação de confiança com outro adulto fora de casa, que é esse professor. Então, é um desafio muito maior dos profissionais de educação, dos professores, enfim, todos que estão envolvidos ali nesse ambiente de escola. E para a própria criança estar, de fato, presente ali, né? O ambiente escolar, o momento escolar, que é um momento de tantos ganhos de aprendizado, de como conviver em sociedade, de como conviver na vida adulta, né, para o resto da vida. Essa criança tem um déficit enorme de condições que permitam com que ela realmente esteja lá. Ainda nesse universo... Então, esse impacto é em todos os aspectos. Né? E ainda nesse universo da educação, Diana, muitas crianças que estão nessa situação, muitas vezes vão para a escola para se alimentar, né? Às vezes a alimentação que elas recebem na escola são os únicos alimentos que elas vão ter acesso ali ao longo de todo o dia. Só que também isso não é suficiente para essa criança se desenvolver, né, Sabina? Acaba que, infelizmente, é muito pouco, né? A gente sabe de algumas escolas que têm um cuidado maior, algumas escolas que têm suas hortas e que ensinam, inclusive, as crianças, mas a maioria é uma alimentação muito rica em carboidratos simples. É a questão do macarrão, de farinha branca, o pão. Aí, né, a criança volta para a sala de aula, o menino não fica quieto, o menino não tem educação, não sei o quê. É claro, porque ele faz um pico de insulina e aquilo deixa a criança ligada no 200. Aí, a hora que o professor começa a falar, ela tem uma hipoglicemia de rebote, ela fica com sono e dorme. É assim. Isso ainda para aquelas crianças que têm acesso a esses alimentos, porque muitas... nem a esses alimentos têm acesso. Eu estou aqui com as informações do relatório da Unicef, e para vocês terem uma ideia, o que diz aqui, as crianças que vivem nesse nível de pobreza alimentar têm até 50% mais chances de sofrer de má nutrição, com risco inclusive de vida. Ou seja, essa pobreza alimentar ela pode matar. Sim. Para as pessoas que estão em casa, Sabina, como identificar que uma criança, assim, visualmente mesmo, para as pessoas que estão distantes ou que, de repente, para os educadores mesmo que estão tratando, né, dessas crianças nas escolas, quais os sinais que a gente pode entender que aquela criança está em situação vulnerável, que ela precisa de uma atenção, que possivelmente ela está numa situação de pobreza alimentar? Tem algum sinal visual que a gente pode identificar? No primeiro momento, a criança fica mais agressiva e muito mais ativa, porque é como se o corpo estivesse no deserto, sem, né, totalmente privado, então ele começa a mobilizar gordura, todos os recursos que ele tem para uma fuga. Então, no primeiro momento, a criança fica mais agressiva. Depois, ela começa a ficar mais prostrada mesmo, sem falar na questão do baixo peso, que vai acabar impactando no crescimento também. Você já passou por alguma situação nesse sentido, Diana? Já teve de lidar ali com algum aluno que estava numa situação? Qual que é o maior desafio para um professor que se vê num cenário como esse, na sua opinião?
Eu nunca estive diretamente envolvida como profissional de educação, de diretora, né, como eu sou hoje, porque é uma outra realidade de escola, mas já estive presente num outro lugar, de projetos sociais, enfim, alguns trabalhos específicos na rede pública, né, que é onde a gente vai ver esse tipo de situação. E aí eu já vivenciei situações de crianças que os professores ou as famílias traziam como: é uma criança muito inquieta, é uma criança irritadiça, é uma criança agressiva, colocando esse comportamento em vários outros lugares e, na verdade, era fome. Se nós, adultos, né, se você fica uma situação sem comer durante algum tempo e a gente fica com fome, o humor é afetado. Diretamente, nós adultos que temos acesso à alimentação, à informação, né, que nos alimentamos de uma maneira adequada, se fica um período, né, uma situação sem se alimentar corretamente, a gente já fica com impacto no humor. Imagina uma criança que não tem uma regulação ainda formada, né, que não tem uma maturidade emocional para saber falar: eu estou irritada porque estou com fome. Então, esse comportamento acaba virando um estereótipo para essa criança, com outro tipo de olhar, e, na verdade, o que ela tem é fome, né? Esse lado mais irritadiço, mais agressivo, pode ser reflexo da fome. E uma criança que está muito quieta também, uma criança que está muito sonolenta, uma criança muito apática, porque, de fato, a falta de energia. Já saiu da fase de agressividade e irritação pela fome, e já está numa fase de falta de energia mesmo, por não ter se alimentado. E aí os professores, em especial quem trabalha na rede pública, que vai ter mais acesso com esse tipo de situação, é sempre muito preparo, né? Eu defendo muito a pauta de treinamento e capacitação para todos que trabalham em escola, para que a gente possa ter um olhar fora da caixinha, né, para esses comportamentos das crianças, para não colocar tudo num único quadrado, numa outra situação, porque a gente tem uma esfera muito ampla de causas, né, para cenários diferentes dos comportamentos das crianças. Mas aí a gente chega no aspecto de políticas públicas também, muito complicado, quando a gente fala Brasil especial, né? As merendas são direito legal das crianças que estudam em escola pública. Merenda com alimentação balanceada, como a Sabrina falou, não só um tipo, né? Vou colocar carboidrato, mas uma alimentação balanceada que vai fornecer, pelo menos naquele momento da criança na escola, uma alimentação, né? Uma refeição que seja de fato balanceada e equilibrada. E a gente sabe que não é a realidade de muitas, né, das escolas públicas, né, de muitos estados. E aí, se a gente fala no preparo para esses educadores, para saber avaliar e entender comportamento de criança e identificar quando pode ser a falta de alimento, por exemplo, se a gente muitas vezes não tem nem o mínimo básico exigido por lei, que é uma merenda adequada, né? É isso. Então, esse assunto ainda fica mais crítico, porque a gente chega numa situação de políticas públicas mesmo. Esse, inclusive, seria o meu próximo tema a debater com você, Diana, e você já se antecipou, ainda bem, a gente continua no bate-papo. O que você acha como é que você acha que está esse cenário hoje, de políticas públicas voltadas para esse universo mesmo? O que você acha que falta? Estou te perguntando para você nos dizer mesmo da tua experiência, né? Você que é uma pessoa envolvida diretamente com esse universo. Olha, Bruna, eu vejo que se a gente avalia, assim, se você me pergunta hoje, falando em políticas públicas, né, entrando nessa esfera, quais são os principais problemas do nosso país hoje? Sem dúvida nenhuma, eu chego em educação. Do investimento de educação, de entender a educação como a chave para essa virada de sociedade mesmo, e em especial na educação infantil. A gente já vê aí em alguns estados as unidades de educação infantil, né, públicas, isoladas dos outros segmentos, com investimento melhor. Então, em alguns estados, a gente já vê funcionando com uma estabilidade muito melhor, com uma estrutura muito melhor, profissionais capacitados. Que bom, é um ganho, mas não é um olhar de Brasil inteiro, até porque o Brasil é muito grande, né? Temos vários Brasis aí dentro de um só Brasil. Mas a gente vai ter um resultado muito melhor a longo prazo em termos de sociedade se todos os olhares de educação infantil, aí eu vou começar falando por esse segmento e não só,
mas se tiverem realmente estruturas adequadas e com vaga. Porque o que eu vejo hoje aqui no Rio, por exemplo, a gente tem várias escolas hoje que são creches públicas, referência, que pessoas que procuram mesmo como escolha e que tem todo acolhimento alimentar, psicológico, profissionais multidisciplinares de saúde. Então, a gente vai ter médicos, vamos ter nutricionistas, vamos ter psicólogos, psicopedagogos com esse olhar treinado e capacitado, mas não tem vaga, né, para receber todas as crianças que realmente precisam estar lá. E a educação infantil, esse período de 0 a 6 anos, isso a neurociência já comprova com muita certeza, que é a fase do desenvolvimento humano que a gente forma a base do que seremos para a vida inteira, né? Física, emocional, neurológica. Então, é nessa primeira infância que deveriam estar os principais investimentos públicos em educação, em saúde, em alimentação. Então, esse é um grande gap aí que a gente ainda tem um caminho muito longo e primeiro precisa com essa conscientização. Não adianta eu pensar no preparo para vestibular, que tem que ter, assim que a gente vai mudar o perfil da nossa sociedade, mas se a gente não olha a infância como tem que ser enxergada. E aí, se a gente pega os países com índices melhores de desenvolvimento humano, de empregabilidade, de entrega de tecnologia, de revoluções no mundo, são os países que têm um investimento e esse olhar para essa primeira infância. Então, não é segredo, é uma vontade dos políticos e, né, autoridade, quem está realmente no poder, em investir nessa primeira fase humana. Educação alimentar também seria muito importante ser tratado em sala de aula, dentro das escolas. Qual que é a tua avaliação com relação a isso, Sabina? Você citou a questão das hortas. Isso parece ser muito interessante. Então, eu estou prestando atenção no que a Diana está falando. Essa questão da política pública, né, juntando a questão da educação e da questão das hortas também, é uma pena a gente, às vezes, ter que entender que no Brasil o poder público olha para a agricultura como sendo um cabo de guerra, né? É como se a gente estivesse em lados opostos, enquanto o pequeno agricultor, a cooperativa, aquela pessoa que está ali do lado, seu vizinho, que às vezes pode fazer uma orientação de uma hortinha na sua casa, de uma horta dentro da escola, de ensinar a criança, né? Às vezes a criança não tem brinquedo, mas uma forma lúdica é mexer na terra, produzir e aprender sobre isso. Então, e levar, inclusive, esse conhecimento para os pais, para casa? Exatamente. Né? Criar eu sei que isso parece muito longe quando a gente pensa numa criança que é privada de tudo, numa situação de pobreza extrema. Exato, e de privação de outras condições sociais, mas num ambiente ideal, você teria pais e filhos cuidando da terra, da sua horta, levando isso para a escola, esse canal aberto entre todos esses atores, né, dessa história, com foco em alimentação saudável, qualidade, condições para essa criança crescer ali, perto do pai, da mãe, dos irmãos, dos colegas, da escola, do poder público, né, numa situação toda favorável. Isso passa, né, por educação, por vontade política de entender que né, o incentivo à cooperativa, ao pequeno produtor, ao orgânico, ao biodinâmico, né, o incentivo fiscal, inclusive, para o pequeno produtor, tudo isso está relacionado com essa segurança alimentar. Essa questão da horta seria muito interessante, né? Pensando nesse cenário de escassez. Uma criança que pode aprender a cultivar a sua própria horta, pode levar esse conhecimento para dentro de casa, para os pais, isso pode mudar realidades. Pode, inclusive, salvar vidas. E hoje a gente tem muitas pessoas já falando, estudando as PANCs, as plantas alimentícias não convencionais, que são plantas de jardim, como Bertalha, Ora Pronobis, por exemplo, que crescem em qualquer lugar, que são muito nutritivas, que as pessoas nem conhecem, que poderiam ter num vasinho em casa.
Ô Sabina, pensando nesse cenário de escassez, de uma criança que é privada, né, desses alimentos básicos para o crescimento dela, qual seria, por exemplo, a merenda escolar ideal? Se você pudesse citar assim para a gente. O que precisa ter nessa merenda escolar, pensando nessa família que, de fato, vive num momento de escassez? Verdura, saladinha, legumes cozidos e crus, então pepino, tomate, cenoura, repolho. Repolho é barato, é super nutritivo, faz muito bem para a saúde do intestino. Mais cedo a gente falou da questão dos neurotransmissores. Uhum. Né? Os carboidratos, então, por exemplo, mandioca, tudo que nasce embaixo da terra, mandioca, cará, inhame, é muito saudável. É mais rápido do que arroz e feijão, mas é claro que arroz e feijão, as leguminosas, né, ervilha, lentilha, grão de bico, também são muito importantes. O rodízio de alimentos, né, um dia você come alface, no outro dia você come rúcula, no outro dia você come abobrinha, no outro dia pepino, isso já é muito interessante. Fruta é incrível, mas a gente não precisa de uma quantidade muito grande delas na nossa alimentação. Então, uma maçã, uma goiaba já tem a quantidade de vitamina C, por exemplo, que uma criança precisa por dia. E é muito triste quando a gente pensa nessa pobreza, porque você fala, gente, é tão pouco que precisa, sim, mas nem isso a nossa sociedade não está conseguindo ter acesso, prover. Então, a proteína animal, ela é controversa, né? Tem pessoas que acham que é fundamental, outras acham que não é tanto. Eu entendo que deveria ser uma opção da família. Não vejo como sendo a única fonte de proteína indispensável, mas acho que as pessoas que têm, que gostariam, deveriam ter acesso à proteína animal também. Né? Então, isso, num prato, vamos dizer, de livro, ela poderia compor em torno de 20% do valor energético total das 1.800, 2.000 calorias que a pessoinha precisa para crescer saudável. E pensando numa família de baixa renda, que pode ser que esteja, por exemplo, nos assistindo agora, você diria que essa estratégia que você montou aqui agora, essa estratégia alimentar, pode ser levada para dentro de casa tranquilamente? Pensando numa família de baixa renda, que não tem muito poder aquisitivo, o que essa família pode fazer para compor a sua mesa de forma barata, acessível e também nutritiva para as crianças? Ovo é uma fonte muito interessante. Procurar essas punks, essas plantas alimentícias, se informar sobre essas plantas alimentícias não convencionais, porque elas são muito ricas e têm um valor muito baixo, e plantar em casa, na medida do possível, criar ali na sua pequena comunidade, com seus vizinhos. Investir numa horta comunitária, de repente? Comunitária? Horta comunitária, exatamente. Diana, vamos falar um pouco do futuro dessas crianças? Uma criança que está num cenário hoje de escassez, mas que, enfim, ela vai se recuperar, vamos pensar assim. Qual é o impacto de uma infância assim, em total escassez, para a vida adulta dessa criança? O que esse adulto pode se tornar um adulto sequelado, digamos assim? O que você me diz a respeito desse impacto mais emocional mesmo? Tem uma frase, Bruna, que eu gosto muito, que fala que a infância é o chão que a gente anda a vida toda, né? Então, com certeza o que a gente vivencia, né, especialmente nessa primeira infância, que é uma fase de formação neural, como a gente já falou, e formação emocional, é claro que vai ter um impacto para a vida inteira. E é claro que uma criança que passou a infância numa extrema escassez não vai ter, não vou dizer as mesmas oportunidades, porque isso é óbvio, né, mas vai ter um nível de dificuldade maior, vamos colocar assim,
de atingir os mesmos objetivos que uma criança que teve aí uma infância, pelo menos com o mínimo necessário de estrutura física, né, alimentação, residência, higiene, e uma estrutura emocional também, básica, né, mínima que seja. Mas eu também não acredito que a gente tenha que pegar uma situação como essa e ter como uma máxima, né? Uma criança que passou pela escassez extrema tem zero chance, esquece, desiste dela, que não vai chegar em lugar nenhum. Não, a gente não pode se basear e prender com uma situação difícil, seja ela qual for, como se aquilo fosse uma marca que realmente impossibilitaria. Não é sentença, né? Exemplos, né? Exatamente, de pessoas que saíram desse lugar e que chegaram em tantos outros, né? Às vezes essa criança tem uma estrutura em casa que não dá esse suporte, mas na escola, por exemplo, vai ter ali uma professora, ou às vezes a pessoa que trabalha na cozinha, uma merendeira, né? Uma pessoa que trabalha numa recepção e que vai olhar para aquela criança e acolher e dar um suporte emocional que essa criança precisa. Então, independente da situação, do nível que a gente vê uma criança vai ser sempre um olhar de temos um futuro melhor aí, né? Temos aonde chegar, isso precisa de um olhar de sociedade, obviamente, mas também não dá para a gente esperar que o sistema público faça alguma coisa, eu vou cruzar meu braço e não vou fazer nada, né? A partir daqui. Então, isso é um compromisso muito individual. Eu acredito que qualquer um que tenha vontade de transformar o mundo de alguma forma, né, algum impacto aí que traga, fazer algum trabalho com criança vai ser sempre o mais eficaz, na minha opinião, né? Não é para o curto prazo, mas para médio e longo é onde a gente tem aí essa transformação. Então, investir em todos os aspectos em criança é retorno certo. Sabe aquele retorno sem risco? Que não existe retorno sem risco. Existe. Investir em criança é um retorno sem risco. A gente vai ter um futuro diferenciado, sem dúvida nenhuma. E o resultado da sociedade também, todos nós temos a nossa parcela, né, de responsabilidade. Sim, compromisso individual, né? Essa questão é muito interessante porque eu falo sempre que o corpo ele tem a vocação para a vida. Se você pegar uma criança que foi privada durante muito tempo e não morreu, se ela sobreviveu quando você começa a alimentar, começa a cuidar, começa a acolher, ela vai responder. Como qualquer pessoa, mas com criança, concordo plenamente com a doutora, é um investimento que não tem risco. E às vezes a pessoa mais beneficiada somos nós, né, que estamos com esse olhar. Também tem essa questão. Enquanto sociedade, né, o que a gente pode esperar para o nosso futuro que estará nas mãos dessas crianças privadas? Gente, eu poderia ficar conversando com vocês aqui mais 40 minutos, mas o nosso programa tem duração. Eu vou deixar o microfone aberto agora para que vocês façam as suas considerações finais. Começo com a Diana. A palavra é toda sua, Diana, depois a gente vem aqui com a Sabina. Que bom, Bruna. Como eu falei no início, fico muito feliz por a mídia, né, abrir esse tipo de pauta, esse tipo de conversa, como você falou, é muito bom poder falar de expectativa em infância, mesmo que seja um assunto ruim, que é a escassez, a pobreza na infância, mas a gente abrir a pauta aí para conversar sobre o tema é muito fundamental, então parabenizo e agradeço a oportunidade. E se puder falar alguma coisa, seria isso mesmo, assim, vamos olhar essa primeira infância como a maior janela de oportunidade que a gente tem, que é real, deixar um apelo, né, a políticas públicas, sistemas, grandes empresários, enfim, que tenha esse olhar aí para a infância, que a gente não desista e que a gente possa atuar realmente e investir nesse olhar pela infância. Sabina. Olha, eu acho que eu queria falar com as pessoas que estão assistindo, que se sentem de alguma forma privadas, procurem ajuda. Conversa com seu vizinho, conversa na escola do seu filho, conversa com o seu parceiro, sua parceira. Não entendam, jamais admitam que vocês estão condenados a estarem no lugar que vocês estão, porque sempre vai ter uma alternativa, seja na horta comunitária, seja na horta da escola, seja
em uma pessoa que pode dar uma orientação, que pode ajudar. E fico muito contente de participar dessa discussão. Concordo com a doutora o fato de trazer isso a público, ainda que o cenário, né, não seja dos melhores. É importante falar sobre, né? Quando a gente põe uma luz de inteligência, de vontade, a gente tem uma perspectiva. E é disso que a gente precisa, né, de entender que não estamos condenados. Podemos e precisamos reverter esse quadro. E falar sobre isso também pode ser um primeiro passo. Com certeza. Para quem sabe a gente possa, ao menos, observar mais ao nosso redor para saber identificar uma situação como essa. É isso. Gente, muito obrigada, viu? Foi ótimo. Uma delícia de bate-papo. Eu espero que tenha sido um papo também enriquecedor para você que nos acompanhou até aqui. O Alesp em Pauta de hoje acabou, mas eu te espero numa próxima oportunidade. Tchau, tchau.